Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Esse é o 18º capítulo do livro O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem citada. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e preparem-se para muitas descobertas interessantes. E bons sustos a todos! No início do século XIX, Satanás estava de volta, mas de uma forma bem diferente. Dessa vez, ele havia se tornado a base de uma cultura literária e teatral que abordava o campo da fantasia diabólica, a moda do horror gótico e da recém-surgida ficção científica. A Grã-Bretanha e a França foram os precursores dessa estética, exibindo um curioso interesse comum em uma época em que as nações eram separadas pelas guerras napoleônicas. Em uma remodelagem da sociedade da época, as noções de bem e mal foram radicalmente alteradas. As festas, extravagâncias e o consumo desenfreado não eram mais vistos como vícios demoníacos. Agora representavam um aspecto essencial do estilo de vida da classe média burguesa, que tentava minar o orgulho da aristocracia tradicional com demonstrações de riqueza e sucesso. Na mesma época surgem os escritores Johann Wolfgang von Goethe, com sua versão da popular história de Dr. Fausto e Mefistófeles. Não muito diferente da história bíblica de Jó, o diabo, agora chamado de Mefistófeles, faz uma aposta com Deus, dizendo ser capaz de desviar o Dr. Fausto de sua pesquisa acadêmica. Fausto eventualmente abandona os estudos relacionados à ciência e às escrituras em uma tentativa de aprimorar seu aprendizado da magia e da feitiçaria. Mas atormentado por não alcançar os resultados esperados, ele considera a possibilidade de se suicidar. Então o diabo surge para ajudá-lo. Propondo um pacto de sangue, ele promete a Fausto atender todos os seus desejos durante a vida terrena. Em troca, Fausto deve jurar servir o diabo por toda a eternidade no inferno. Eventualmente, após vender sua alma ao maligno, Fausto descobre que a satisfação dos desejos imediatos não lhe traz felicidade. Em vez disso, as recompensas por satisfazer seu orgulho e suas paixões são temporárias e carregadas de problemas. Ao final, ele decide que o prazer material nem se compara à busca pelo conhecimento e retorna ao seu rumo original. Mefistófeles, consequentemente, perde a aposta. Outro escritor e poeta famoso foi o inglês Percy Shelley. Sendo este um crítico da tradição satânica, em 1820 escreveu An Essay of the Devil and Devils. Nessa obra, retrata as dificuldades enfrentadas pela Igreja em suas tentativas em reconciliar um mundo criado e supervisionado por Deus, no qual bem e mal são igualmente aparentes e emaranhados. Explicando sua opinião sobre esse dilema persistente, ele diz: os cristãos inventaram ou adotaram o diabo para se desvencilharem dessas dificuldades. De todo modo, ainda que os julgamentos de bruxas estivessem confinados aos livros de história, o conceito do bem e do mal continuava a fascinar as pessoas. O anticatolicismo estava em toda parte, não apenas na Grã-Bretanha, na Alemanha e nos Países Baixos, onde a causa protestante predominava, mas também em países como França, Itália e Espanha, onde a lembrança das torturas da Inquisição seguia viva na memória das pessoas. Se o mal existia, então a Igreja foi a principal protagonista, e muitos traços da época da Inquisição, como por exemplo na arquitetura gótica da Idade Média, estavam revestidos de implicações sinistras nas mentes das pessoas. As antigas igrejas e monastérios da Europa medieval tinham um aspecto algourento, pois eram associadas a inquisitores como Bernard Guy, Conrad de Marburg e Tomás de Torquemada. Na Inglaterra, essa onda de imagens malignas havia sido antecipada por Horace Walpole, membro do Clube do Inferno. Em 1764, ele havia publicado um romance em suspense intitulado The Castle of Otranto. Ambientada na Itália na época das Cruzadas, a obra era carregada da atmosfera misteriosa e sobrenatural que se tornaria marcada do popular gênero literário conhecido como romance gótico. Em 1794, Anne Radcliffe, uma escritora inglesa, levou o conceito adiante do seu livro The Mysteries of Rudolph. O cenário desse mórbido drama, com seu vilão maquinador e sua heroína atormentada, é o sul da França, em 1584. Apesar de ser repleto de terror físico-psicológico, castelos em ruínas e eventos sobrenaturais, o livro não foi completamente bem sucedido em suas afirmações anticatólicas. Um livro assim só surgiria 2 anos depois, quando Matthew Lewis publicou The Monk, uma história lúgubre de devassidão monástica, magia negra e culto ao diabo. Publicado em 1796, o livro é ambientado na época da Inquisição Espanhola e retrata monges depravados, inquisitores sádicos, pactos demoníacos, estupros, freiras hipócritas a serviços de Satanás. Ambrósio, um monge, foi vítima de uma repercussão de sua luxúria nos conventos e é levado diante da
Inquisição, mas consegue escapar ao vender sua alma ao diabo. Por mais assustadores que fossem esses livros, eles não tinham quaisquer reflexos negativos no mundo cotidiano real. Ainda que não fossem inteiramente ficcionais, essas obras eram ambientadas no passado e seus leitores não corriam quaisquer riscos de serem seduzidos por freiras devassas ou mesmo torturados por inquisitores após serem capturados por monges encapuzados. Faltava alguma coisa para essas histórias e foi resolvido pelo poeta inglês George Gordon, o famoso Lord Byron, que publicou o seu poema The Giaour em 1813. Byron percebeu que o elemento que faltava àquelas outras histórias era uma presença física palpável, não um servo do mal, mas uma personificação dele, como o diabo havia sido originalmente concedido. Com isso, Byron usou o conceito cristão de ressurreição do corpo, difundido com tamanha veemência pelas epístolas de São Paulo no Novo Testamento. Nelas é dito que, quando chegar o momento do julgamento final, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas e se Paulo estivesse errado? E se aqueles que morreram por Satanás se levantassem primeiro? O que aconteceria se eles não esperassem até o dia do julgamento para retornar? E se eles estivessem aqui, agora? Dessa forma, Byron trouxe o conceito dos aterradores mortos-vivos, ou como ficaram conhecidos, vampiros. Mas foi por meio do seu amigo John Polidori que surgiu O Vampiro. Esse conto foi o primeiro trabalho em prosa da língua inglesa sobre o assunto e contava a história de um misterioso aristocrata chamado Lord Ruthven, que caçava mulheres inocentes em busca de seu sangue. A essa altura, o vampiro já não era um monstro fedorento coberto de trapos sujos como Natsihar, mas havia se tornado um nobre com um charme sedutor peculiar. Mary Shelley, a esposa do poeta Percy Shelley, também integrava o grupo de Byron e Polidori. Uma de suas histórias de terror, escrita para divertir seus amigos durante uma reunião perto de Genebra, acabou sendo publicada, intitulado Frankenstein. O clássico livro foi o precursor da ficção científica. Outras obras eram consideradas góticas por sua temática sombria, ainda que não fizessem parte do gênero horror, mas como Northanger Abbey, de Jane Austen, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. O próximo autor a abordar o tema dos vampiros foi o heráldico, dramaturgo e libretista James Planchet, que reconheceu seu potencial para o teatro. Em 1820, seu drama romântico escocês The Vampire on the Bridge of the East estreou na English Opera House em Londres. A história baseava-se em uma outra peça intitulada The Vampire, encenada no ano anterior por Charles Nodier, em Paris. No ano de 1829, a ópera do alemão Heinrich Nacher, Der Vampire, foi encenada em Leipzig. Em 1841, o escritor russo Alexei Tolstói publicou Upir. 10 anos depois, em Paris, foi encenada a última peça dramática de Alexandre Dumas, o famoso autor dos Três Mosqueteiros, intitulada Le Vampire. Mas dentre todas as obras publicadas, foi com o aterrorizante romance de Bram Stoker, Drácula, que tal figura tornou-se conhecida no mundo. Dessa forma, reconheceu-se finalmente que o verdadeiro medo não seria provocado por dragões horrendos ou monstros míticos que ninguém jamais havia visto ou poderia ver. Os cruéis monges da Inquisição eram muito mais assustadores do que demônios imaginários. Sua brutalidade era parte da realidade. E além disso, eles eram membros da igreja. Eles eram o próprio diabo que se esconde por trás de um disfarce humano, um mal que existe no lugar mais improvável. Essa nova e sombria forma de horror tornou-se a essência literária gótica dos vampiros. O medo do diabo oculto por trás de uma máscara de pretensa inocência. Dessa forma, o diabo nunca precisaria ser retratado como um indivíduo. Sua presença se faria sentida no comportamento dos possuídos por ele. No caso do Conde Drácula, que esteve morto-vivo por mais de 400 anos, a transformação em vampiro era suficiente para aplacar qualquer curiosidade relacionada ao diabo. Ele surgiu como o novo príncipe das trevas, uma figura mais feroz e predatória do que um bode negro ou qualquer outra encarnação de Satanás. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse 18º capítulo desse incrível livro e vejo vocês no próximo episódio quando falaremos sobre A Maré Baixa. Grande abraço a todos e bons sustos!